A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos em Cristo, muito boa tarde, que o Senhor Jesus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, a vida dos amados irmãos que fazem parte do Ministério Madasca, Igreja Missionária Assembleia de Deus, Aliança no Sangue de Cristo. Amados, nós temos vivido tempos difíceis, tempos em que a palavra do nosso Deus ela tem se cumprido, assim como ela é. Na verdade, todas as coisas que nós estamos vendo acontecer em nossa volta são cumprimentos da palavra do nosso Deus. Então, tudo o que você está vendo acontecer é a palavra de Deus se cumprindo, é uma realidade, é um fato. E nós não podemos, de maneira nenhuma, ignorar as coisas que estão acontecendo em nossa volta, aquilo que estamos vendo. O coronavírus está aí, é uma realidade, é uma pandemia, tem assolado países e está espalhado pelo mundo inteiro. E muita gente, ele cria o homem e a mulher. Então aqui no versículo de número 20, ou melhor, 21, diz assim a palavra do nosso Deus. Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e este adormeceu. Então o Senhor Deus tomou uma das suas costelas, colocou carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe ao homem, e disse o homem: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A criação, Deus percebeu que o homem estava só, e para que o homem não vivesse em solidão, Deus cria a mulher e coloca de seu lado. Só que ao fazer isso, Deus estabeleceu uma ordenança para o homem. Deus disse: olha, aqui está o jardim, já plantado, regado, cuidado e frutificando. Vocês vivam nesse jardim, comam livremente de todos os frutos que está neste jardim, porém o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então Deus deu para o homem, para o casal, uma liberdade, e dentro dessa liberdade o Senhor impôs um limite. É fato, é bíblico. Segundo, com o passar do tempo, o anjo caído se aproxima do casal, se aproxima da mulher para tentá-la. Pois quando Deus coloca esse casal no jardim, Deus colocou como limite não comer do fruto da árvore do conhecimento. Mas o diabo tentou, a mulher se aproxima, e chegamos ao capítulo 3. E no capítulo 3 encontramos a palavra nos dizendo assim, Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então percebemos, mais uma vez, a serpente se aproxima da mulher com o objetivo de trazer dúvida ao coração da mulher com relação à palavra de Deus, e chega interrogando, dizendo: olha, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem? Não, serpente, Deus, ele nos deu liberdade de comer do fruto, ele nos proibiu de comer o fruto da árvore do conhecimento, porque o Senhor nos disse que se comêssemos certamente morreríamos. Glórias a Deus, verdade.
A serpente, muito sagaz, astuta, diz: não, Eva, não será assim. O problema é que Deus não quer que vocês se tornem iguais a eles. Ok, vou resumir aqui e pular para outro texto para você entender. Chegamos ao capítulo 4. Caim e Abel ofereceram a Deus, e diante daquela oferta houve um sentimento de inveja, um sentimento de raiva, um sentimento ruim no coração do Caim, pois o Senhor recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. E aquele sentimento trouxe para dentro dele um projeto de dar cabo, destruir, matar seu irmão. Enquanto esse projeto estava se formando e crescendo no coração de Caim, Deus vem a Caim e diz: Caim, não faça isso. O pecado está batendo na tua porta, mas tu deve resistir a ele, ter domínio sobre ele. Não faça isso. E o Caim simplesmente ignorou aquilo, tirou a vida do irmão e foi julgado, foi condenado a viver como um andarilho. Ok. Qual o propósito dessa palavra? Primeiro, tudo há um tempo determinado. Romanos capítulo 13 nos diz que as autoridades superiores, elas são instituídas por Deus. Foi Deus que instituiu as autoridades, os governos que estão acima de nós. E que nós não podemos resistir às autoridades governamentais, porque ao fazê-lo nós estamos resistindo à ordenança de Deus. Eu sei que essa mensagem ela vai provocar talvez no coração de alguns um sentimento diferente. Mas enfim, preste atenção. Quando é que um cristão deve se posicionar para resistir o governo? Quando aquilo que o governo está impondo vai contra os princípios morais, espirituais de Deus. Quando a imposição do governo vai contra a palavra, vai contrariar a palavra de Deus. Então, quando o projeto do governo é contra a nossa fé, contra o nosso Deus, nesse caso nós devemos nos manter fiéis a Deus, ainda que essa fidelidade custe nossa vida. Então, quando a lei do governo é contra a fé cristã, é contra a nossa fé, é contra os princípios bíblicos, aí sim, entre obedecer o governo e a palavra, devemos obedecer a palavra. Mas em nenhum momento nós estamos vendo o governo do nosso país se levantar contra a igreja. A ação do governo é uma prevenção, porque o governo está agindo dessa forma, prevenindo, porque o sistema de saúde não tem condições de atender todas as pessoas caso a epidemia se alastre. O nosso país não tem estrutura para cuidar de toda a população. A minha avó tinha um ditado, uma frase que ela dizia. Se você quiser nessa live aí deixar seu comentário, pode comentar, irmãos. Eu estou aqui, amém? Perguntar, pergunte. Então vamos lá. O governo, ele não está decretando o fechamento das igrejas, até porque nós temos um presidente que teme a Deus. E mesmo que não tivesse, o governo está dizendo o seguinte: vamos ficar em nossas casas para evitar a contaminação, para evitar o contágio, para que essa doença ela não venha se alastrar e aí o sistema de saúde perder o controle e acontecer como em outros países, muitas pessoas morrendo. Isso é um decreto para o bem social, para o bem comum, o bem da comunidade, da sociedade. Ou seja, é melhor prevenir do que remediar, assim dizia minha avó. E esta é uma realidade.
Então não é um decreto contra a fé cristã. Não, de maneira nenhuma. É um zelo pela sociedade. A gente está vendo em outros países quantas pessoas morrendo, perdendo a vida. Mas pastor, e a nossa fé? Meu amado, a nossa fé, ela tem que gerar dentro de nós o seguinte sentimento: se eu morrer, para onde eu vou? Se estiver bem com Deus, para a mansão celestial. E se não tiver? Inferno, amado. Entendo que tudo o que acontece hoje é cumprimento da palavra. Eu quero dizer para os irmãos que o ministério que eu nasci na fé era uma igreja de oração. O problema não é o coronavírus, é a frouxidão do povo cristão. O povo está com medo de morrer. E nós temos que estar prontos, amados, prontos. Quer vivamos, quer morramos, temos que estar prontos. Quer estejamos na igreja ou em nossa casa, se o coronavírus, o vírus tiver que nos pegar, vai pegar. E aí, amados? E aí? Então, eu não vejo, isso aqui é uma visão minha, esses decretos como sendo uma afronta à igreja do Senhor. Eu vejo uma prevenção, até porque, infelizmente, diante de tantos atos de injustiça nos governos, o nosso país não tem estrutura para atender no Sistema Único de Saúde a população do Brasil. É uma realidade. Lembrando que todas as vezes que Deus ele executou juízo, nós sabemos que o juízo e as pragas que acontecem são simplesmente consequências da desobediência do homem a Deus. Consequências. Vejamos o caso de Adão e Eva. Quando Deus os coloca no jardim, diz o quê? Olha, vocês têm liberdade de usufruir de tudo do jardim, mas está vendo a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não coma daquele fruto, porque se comer vocês vão morrer. Caim, não deixa que o sentimento do teu coração, que o pecado que está ali, batendo na tua porta, te domine, porque se ele te dominar, tu vai fazer besteira. Adão e Eva não deram ouvidos. Entrou a morte espiritual, a perca da comunhão com Deus e a morte física. Caim não deu ouvido. Entrou agora a consequência de andar, de ser um andarilho, andar aí fugitivo. Por quê? Por falta de ouvir a voz de Deus. Pastor, eu tenho que ter medo do coronavírus? Não. Coronavírus pode matar? Sim. O que é que eu tenho que fazer? Ser crente de verdade. Eu e você. Analisarmos a nossa vida. Mais uma vez eu quero repetir. O decreto do governo não é para fechamento das igrejas. É prevenção. Nós hoje temos uma ferramenta muito forte. Essa que eu estou usando agora. Rede social, Facebook. Nós temos o YouTube. Nós temos canais onde nós podemos interagir um com o outro. Isso não é frouxidão, não, eu não vejo como um ato de frouxidão. Eu não tenho medo, se eu tiver que estar lá na igreja, eu estarei lá. Mas se eu tiver que preservar a saúde dos irmãos, entenda, esse é o momento em que nós temos que ter consciência. Quando Deus decretou, determinou que o mundo seria destruído com as águas do dilúvio, o que foi que o Senhor fez? Chamou o servo e disse, construa uma arca. Depois da arca construída, Deus falou o quê? Se abrigue dentro dela. Entre para dentro da arca e fique lá dentro. E só saia quando eu determinar, quando eu mandar. Vai haver um tempo, ou seja, entra na arca, fica dentro dela e só sai de dentro dela quando eu
mostrar para você que é o tempo. Havia uma experiência humana, ele sabia, então ele soltou a pomba, ele fez todo aquele processo. Havia uma experiência. Então entenda, nós temos os governos federais, estaduais e nós temos o governo municipal. É claro que eu quero aqui nessa live também fazer uma cobrança ao governo do nosso estado, da nossa cidade. Quando se comemora festa de carnaval, o governo distribui preservativo. Por quê? A ideologia, qual é o projeto? A ideia do preservativo é que haja sexo seguro, que não haja transmissão de doença, nem gravidez desnecessária. Gravidez que não é planejada. Ok. Então, ao meu ponto de vista, o que é que o governo deveria fazer agora? O que é que protege? Protege. Máscara? Então, governo, doa máscara para o povo. Álcool gel? Doa álcool gel para a população. Não distribui preservativo? Distribua também máscara. Eu, particularmente, abro as portas da minha igreja para atender a necessidade da sociedade. Se tiver que chamar obreiros para distribuir comigo, para a população, máscaras e gel, álcool gel, estou aqui para isso. Então, amados, nós não devemos temer o vírus, coronavírus, mas também não podemos tentar ao nosso Deus. Devemos continuar crendo, sim, acreditando no Senhor. Entendendo que se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas precisamos entender que todas as pragas que vieram sobre a terra são consequência da desobediência, não é do ímpio só não, é do povo de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14... E se o meu povo, e Deus está falando com particularidade, com propriedade, é um povo que é dele. Ah, Deus está castigando o povo ímpio, porque a gente acha que o ímpio é somente aquele que está se deleitando no pecado. Não, o ímpio, o pior ímpio, é aquele que conhece a verdade, é aquele que sabe da verdade e não pratica ela, amados. Então muitas das vezes a gente olha para os que estão fora da igreja como sendo ímpios e apontamos e não olhamos para nós, que deixamos de dar um exemplo cristão, deixamos de dar um exemplo de amor, de fidelidade, de respeito para com a pessoa do nosso Deus. Então o juízo, as coisas que estão acontecendo, é Deus cobrando do seu povo, é Deus mostrando para nós, o povo deles, dizendo assim: acorda, desperta, vocês estão pregando a minha palavra, mas não estão crendo nela, porque os sinais estão aí, porque se nós crêssemos como diz as Escrituras, não teríamos medo. E o fato de eu me resguardar dentro da minha casa não significa que eu tenho medo. Eu não tenho medo. Eu estou aqui, se precisar sair, eu saio. Então, o governo não está se levantando contra as igrejas. É apenas um conselho de preservação do bem comum da vida. Olha, o que é que o governo está querendo dizer? Nós não temos estrutura para cuidar da saúde da nossa população inteira, caso ela adoeça. Então o que é que vamos fazer? Fique em casa. As empresas estão liberando seus funcionários. Entendeu? Se previna, lave suas mãos. Ah, sabão amarelo, glória a Deus. É mais barato do que álcool gel. Porque, infelizmente, há um ato de injustiça nos comércios, né? Quando vem um problema como esse, aí o que é que as pessoas fazem? Vão aumentar os preços. Lucro. Está errado. Deve haver também projetos do governo para punir essa injustiça. A questão é, eu particularmente não vejo o governo se levantando contra a igreja. É prevenção. E como dizia minha avó, repito de novo, é melhor prevenir do que remediar. Certo? Então, hoje, eu ainda estarei deixando mais algumas palavras aqui para sua meditação. Hoje nós iremos na nossa igreja ter o culto normal. O culto vai acontecer de forma normal.
Nós não teremos o culto de doutrina, será um culto mais voltado ao clamor, à oração. Estou aqui já dizendo aos membros do Ministério Imadask que, a partir da próxima semana, você que mantém sua fidelidade com o Senhor, aproveita o culto de hoje para fazer sua fidelidade com o Senhor, com a casa de Deus, até porque tudo para, mas os nossos compromissos continuam. Porém, entenda uma coisa, nós temos aqui a nossa rede social, o nosso Facebook, Ministério Imadask Missões. Então, o que é que nós vamos fazer aos membros do Ministério Imadask? Nós vamos fazer os nossos cultos via a rede social. Vamos usar o Face da nossa igreja. Eu, pastor John Clécio, pastor presidente da Igreja Missionária Assembleia de Deus Aliança no Sangue de Cristo, estarei nos dias de culto fazendo os cultos com vocês. E eu peço aos irmãos o seguinte, eu vou estar convidando vocês para interagir, para participar da live comigo. Amém? Vocês que são membros, obreiros. Então, pega o teu aparelho de som na tua casa aí, bota ele numa posição que o teu celular alcance. Na hora que eu te der a oportunidade, aí você bota um playback, canta um hino, o outro deixa uma palavra. E nós vamos estar cultuando, nós somos a igreja, o ministério continua ativo, vamos continuar nos alimentando. O teu pastor vai estar alimentando você pela palavra. Mas entenda, o maior bem que nós temos, o primeiro de todos, o primeiro e maior bem do ser humano é a certeza de ter o nome escrito no livro da vida, pelo menos o meu é. O segundo maior bem que eu tenho é a minha vida. E aí, de terceiro lugar por diante, vem as outras coisas, vem a família, vem o ministério, mas o primeiro maior bem que eu tenho é a certeza do meu nome escrito no livro da vida, o segundo é a minha vida. Então nós temos que entender, pastor, então o senhor está duvidando do poder de Deus? Não, irmãos. Não, porque por essas mãos de um simples pecador, Deus já curou doenças em pessoas, Deus já fez milagre, eu tenho certeza que se o Senhor quiser usar, Ele usa. Nos dado poder, o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Aí tem outras pessoas que dizem assim, pastor, mas se Deus é bom, o coronavírus é bom ou ruim? O coronavírus é ruim. Então se é ruim não é de Deus, o diabo não tem poder para criar coronavírus, o diabo não tem poder para trazer o mal. Entenda, Deus, Ele avisa antes, então eu vejo o coronavírus como sendo uma das oportunidades que Deus está dando para o povo se arrepender. Se arrependa. O homem quebrou a aliança com Deus quando decide pecar, ele quebra. Quando nós decidimos cometer atos de pecado, nós estamos quebrando a aliança com Deus. A aliança de muitos está quebrada e essa aliança, aleluias, ela tem que ser consertada. O que vai garantir salvação não é eu estar dentro do templo, mas é eu estar em Cristo. Eu preciso estar em Cristo, vivendo a palavra. Eu preciso ser o evangelho vivo. As pessoas têm que olhar para mim, aleluias, e ver em mim Cristo. Então é tempo de conserto para os crentes. Até porque, irmãos, eu tenho a minha fé, mas eu não posso dizer que os membros da minha igreja têm a mesma fé que eu, ou a mesma coragem que eu. Então o que é que vamos fazer? Hoje teremos culto. Então você, membro do Ministério Imadask, venham, vamos para o culto. Hoje. E os próximos cultos nós iremos fazê-los pelas redes sociais. Há um decreto? Amém? Então vamos cumprir esse decreto, vamos nos colocar na brecha, vamos nos colocar na disposição, vamos ficar atentos, vamos honrar. Até porque a palavra diz isso. As autoridades constituídas foram instituídas por Deus. O governo não está se levantando contra os crentes, não. Isso serve para evangélico, católico, espírita, budista, toda a população. É para a preservação da saúde da população brasileira. O nosso governo está preocupado com a saúde do povo, por não ter estrutura nem condições de auxiliar nas necessidades das pessoas.
Infelizmente, vivemos num país em que sofreu muito com, infelizmente, injustiça na política. Estamos avisados? Sim. Quantas vezes Jesus não falou, olha, vai haver guerra, rumor de guerra, terremoto, pestes. São os sinais, igreja. Qual é a classe que corre mais risco? A classe idosa. Os que têm problemas cardíacos e os que têm problemas respiratórios. Os que já sofreram ou sofrem de pneumonia, de algum problema. Então, igreja, você, meu irmão e minha irmã que me acompanha, eu sei que muitos aí têm... Entenda, nós vivemos num país laico que tem liberdade de expressão. Cada um expressa o que crê e como vê. Estou falando como líder do Ministério Madasque. E também pelo carinho que muitos que são de outros ministérios têm por minha pessoa. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Ouçam a voz do seu líder, mas se nós olharmos para a Bíblia, o que garantiu salvação a Noé foi ele ficar dentro da arca. Ele poderia ficar, não, Senhor, eu vou ficar do lado de fora. Não, ele teve que entrar para dentro da arca. Quando Deus enviou as pragas lá no Egito, o povo de Israel se resguardou. Na última praga, Deus disse, olha, põe o sangue no umbral da porta e fica dentro de casa. O espírito da morte vai passar. É fato. É realidade. Deus está dando para mim e para você, meu amado, uma oportunidade de conserto. Nós estamos tendo a oportunidade de consertar o altar da nossa vida. De sermos verdadeiramente sal e luz. Nós estamos tendo a oportunidade. Então, particularmente, eu quero parabenizar a parte da preocupação do governo, mas quero aqui fazer uma cobrança aos governos estaduais, ao governo do nosso município. Não distribui preservativo, não coloca lá nos postinhos de saúde preservativo, coloca máscara, coloca luvas, coloca álcool gel, distribui para a população. Ah, mas nós não temos tantos pontos estratégicos, pastor, para fazer isso. Eu disponho o prédio da nossa igreja e me disponho como um operário, como um servo, como um trabalhador. Eu me disponho. Estou à disposição. Estou à disposição, juntamente com os obreiros do nosso ministério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, devo ter medo do coronavírus? Não. Até porque se você viver ou morrer, estiver bem, é para a glória de Deus. Se eu viver ou morrer, é para a glória de Deus. Eu creio que essa será uma oportunidade de crescimento para a igreja. Será uma oportunidade de colocar o crente de joelhos para ter experiência com Deus. É uma oportunidade única. E que nós venhamos viver a palavra como ela é. Esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, membros do Ministério Imadasque, em nome de Jesus, eu peço a vocês, o irmão Felipe está me assistindo aí, irmão Felipe, manda aí uma mensagem para o Cássio falando que eu estou online aqui, então não posso atender a ligação. Peço para outro irmão também mandar uma mensagem aí para o presbítero Adeilson que está me ligando, avisando que eu não posso atender a ligação nesse momento, pois estou usando o celular para essa live, amém? Os irmãos aí cooperem comigo em nome de Jesus. Então, meus amados, essa é a realidade. Vamos nos prevenir, vamos
fazer o que tem que ser feito. Deus já vem nos advertindo faz tempo, já vem falando por meio da sua palavra, por meio dos seus profetas. Agora o caso está aí, é uma realidade, é uma pandemia, está acontecendo, né? É uma realidade que a gente não tem como fugir, certo? Então nós vamos fazer o que agora? Vigiar. É a parte da vigilância, é a parte do cuidado, é a parte de prevenir, é a parte de entender que há um problema e que a gente tem que vigiar. A gente tem que se cuidar. A gente tem que estar atento. Queremos viver? Deus guarda. Irmãos, Salmo 91. Quero ler para você. Salmos de número 91, para a glória de Papai do céu. Salmos de número 91, para a glória do nosso Deus. A palavra diz assim, Salmos 91. Podem fazer suas perguntas, seus comentários, estou aqui para responder, amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Glória a Deus. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas e debaixo das suas penas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói a meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Mas o texto nos diz com clareza que nós temos que nos abrigar no esconderijo do Altíssimo. Estarmos abrigados em Deus, guardados no Senhor. Então não é ser frouxo. Até porque eu queria falar aos meus companheiros pastores o seguinte, preste sua atenção. Hoje o irmão Wagner está perguntando: pastor, vai ter culto hoje? Nós teremos culto hoje. Hoje nós teremos culto sim. Amados pastores, eu tenho convicção da minha vida em Cristo. O problema não é a gente abrir igreja. Sabe qual é o problema? A retaliação que pode vir depois. Eita, pastor, mas o irmão da igreja do pastor fulano de tal morreu de coronavírus. Essa retaliação vai vir sobre a igreja, porque a fé de todos não é igual. A fé de todos não é igual. Irmão Felipe, avisa para ela que tem a minha chave que está aqui em casa. Se alguém puder vir pegar, a chave da igreja pode vir. Assim como tem a do presbítero Adeilson. Deus abençoe, Felipe. Amém? Então assim, amados pastores, eu tenho certeza que cada um de nós que lidera a igreja, lidera porque foi chamado por Deus e lidera porque de alguma maneira vive uma vida de comunhão com o Senhor em oração. O pastor, ele tem que ter a responsabilidade e a obrigação de orar mais, até porque nós respondemos pelo povo. Mas nem todo mundo que está ali, eu não posso estar ali por uma afronta ao poder governamental. Não, eu entendo a minha posição, eu não posso desafiar, não, amados. É claro, os profetas, a gente vê muito isso, né? Os profetas de antigamente repreendiam as pragas e a praga ia embora. Mas o profeta não repreendeu a mortandade que assolou o Egito. O profeta simplesmente ouviu Deus dizer: olha, eu vou mandar o espírito da morte. Então, entenda, quando é cobrança de Deus, a oração não vai resolver, não vai aplacar de momento a situação. Ela pode amenizar, assim, Deus dando livramento para mim, para você, para o nosso familiar. Isso não quer dizer que não vá assolar outras pessoas. Entenda. Foi dito, esse servo pequeno, falho, pecador, sabe, ali no muro da minha casa, onde estou agora, no muro da minha casa, quantas vezes Deus falou comigo em oração dizendo: este ano de 2020
É ano de vitória para muitos, mas é ano de justiça para muitos. Vou eu descer muitos à sepultura por causa da sua desobediência à minha palavra. E aí, amados? É uma realidade. É uma realidade. Então nós, pastores, precisamos preservar as nossas ovelhas. As ovelhas de Cristo, eu digo nossas no sentido de que nós somos cuidadores, representantes. Aleluia. A nossa voz, ela tem um poder perante os membros da nossa igreja e perante a sociedade. Então Deus nos deu uma honra e um poder. Deus nos deu esse poder, essa honra de poder falar, de ter essa autoridade. Então vamos zelar pelo bem comum das nossas ovelhas, as ovelhas que Deus nos deu para pastoreá-las. Então, eu firmo com você o compromisso. Eu estarei com você todas as terças em live ao vivo. Terças-feiras no nosso ministério é o ciclo de oração. Então eu peço às dirigentes de oração que se conectem comigo, para que elas possam interagir comigo. Nas quintas-feiras, nossos cultos são cultos de ensinos. Hoje nós vamos fazer um culto diferente. Vamos fazer um culto diferente. Nos domingos nós temos o culto dos departamentos. Até porque é 30 dias. O projeto aí é que durante esse tempo de 30 dias, onde está o calor da doença explodindo, é que a gente se resguarde, é que a gente fique na vigilância. Então vamos fazer isso, vamos nos resguardar, vamos vigiar, vamos estar atento. Deus é o nosso provedor, é aquele que cuida de nós. Vamos ter essa vigilância. Vamos nos precaver, vigiar e orar. Não é ser frouxo, não é ser covarde. Agora, se o governo não tivesse nenhum problema de saúde, olha, as igrejas serão, afrontar, tem que fechar as portas, aí sim, eu me levantaria dizendo, vamos combater, vamos lutar. A igreja não tem mais a liberdade de proclamar o evangelho, aí sim a gente tem que se levantar. Mas igreja, a questão é, população brasileira, nós temos o coronavírus no nosso país, está matando, já tem casos de morte confirmado. Então, população, por favor, fiquem nas suas casas, se resguardem. O próprio governo, algumas pessoas já estão recebendo auxílios do governo, pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Eu conheço pessoas, tenho acesso a pessoas que estão recebendo uma pequena contribuição do governo. Glória a Deus, por pouco que seja, está ajudando. O governo faz a parte dele, a gente faz a nossa e Deus faz a dele. Agora não vá ficar em casa balançando numa rede. Não, é tempo de orar, é tempo de consagrar, é tempo de comer Bíblia, é tempo de amadurecer, é tempo de estar pronto, de lutar pela causa do Evangelho, de ser sal da terra, luz do mundo. Aleluia, ser boca de Deus não de palavra, mas ser boca de Deus sendo verdadeiramente por dentro e por fora um instrumento do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É tempo de acordar, amados irmãos, é tempo de sermos o que Deus em Cristo nos escolheu para ser. Aleluia, a igreja viva, a igreja verdadeira, a igreja que segue uma placa denominacional, e a placa denominacional é Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, essa igreja, ela tem que acordar, tem que despertar. Aleluia. Nós temos o nosso ministério, mas somos a igreja de Jesus Cristo. Então, população monteirense, vamos fazer a nossa parte, membros do Ministério Madasc, vamos fazer a nossa parte, vamos compartilhar a verdade é, irmãos, vigia, fica atento, tenha cuidado, evite isso, evite aquilo. Amém? Membros do Ministério Madasc, peço que vocês interajam comigo. Eu sei quantos membros nós temos, então, pelo número que aparece na tela, eu vou saber se todos os membros estarão interagindo. Interajam. Vamos cultuar assim. Hoje nós estaremos lá no templo, estaremos no prédio? Sim, vamos estar lá no prédio.
Vamos estar nos reunindo lá, na Rua Tobias Remígio Gomes, número 453, em frente à Panificadora JC. Para quem ainda não sabe o endereço, estaremos lá cultuando ao Senhor, louvando a Deus. Eu quero pedir aos amados irmãos, eu tenho um grupo no meu celular, é o grupo Relógio de Oração. E Deus colocou no meu coração um desejo de fazermos 30 dias de oração. 30 dias de oração de meia-noite a 1 da manhã. Deus colocou esse desejo no meu coração. Então, eu vou estar deixando o meu número. A missionária Ana, ela está assistindo essa live. Felipe, digita aí, por favor, o número do meu WhatsApp, por favor. Você que quiser participar conosco, um dos irmãos aqui, digita aí o meu número do WhatsApp, aleluia, o DDD 83 99925 6222, para me fazer o quê? Você que quer participar, agora entenda, é um propósito de 30 dias, eu não posso quebrar nem você. Só envia a mensagem para mim e só entre em contato comigo se você quiser realmente honrar os 30 dias de oração. 1 hora de oração, 30 dias de oração. Então nós estaremos eu estarei abrindo o Relógio de Oração, que é um grupo que eu tenho de WhatsApp. Você que está me assistindo vai ter até amanhã, às 10 horas da noite. Você vai ter até às 10 horas da noite do dia de amanhã para entrar em contato comigo, mandando o teu número para que eu te coloque lá no grupo Relógio de Oração. Você que quer fazer comigo essa campanha de oração em prol da saúde do nosso país, em prol das nossas famílias, dos nossos irmãos, amigos, pessoas que conhecemos e não conhecemos. Então nós estaremos orando pela nação brasileira. Então eu convoco você que quer entrar comigo nessa campanha. Então nós estaremos de meia-noite até 1 hora da manhã. Obrigado, irmão Joelito. Deus abençoe. Está aí o irmão Joelito, já postou o número do pastor John. A irmã Valtiza também. Glórias a Deus. Então, anotem aí esse número. Você que quiser, vai me enviar o teu nome e o teu número. Entre a paz, pastor, me chamo fulano de tal. Eu adiciono o teu número e te coloco no relógio de oração. A partir de amanhã, nós estaremos, amanhã de meia-noite a 1 da manhã, dobrando os joelhos. Eu e minha família, você e sua família, na sua casa estaremos fazendo esse propósito de oração, juntos. Quem sabe até poderemos até fazer, não sei, numa live, não sei se seria conveniente pelo horário, mas o importante é que a gente dobre o joelho em nossa casa. 30 dias de oração. Por nossa vida, por nossa família, pelo nosso país e pelas nações que estão sofrendo com esta peste, essa praga, essa doença, que aos meus olhos é uma provisão divina para conserto de muita gente. E digo isso me colocando como sendo o primeiro da lista. Consertar o altar da nossa vida. Precisamos viver o conserto de Deus. Precisamos viver. Então, hoje teremos a nossa atividade normal na igreja, mas a partir de amanhã as nossas atividades, elas serão, até que haja um outro decreto, elas serão pelo Imadasc Missões. Então, você que está aí no Face, que é membro do Ministério Imadasc, que ainda não é amigo do pastor, do ministério, aí pelo Face, manda teu convite, eu vou te adicionar para que você possa estar participando dos nossos cultos, interagindo comigo pelo Facebook, amém? Vamos orar aí para que também os provedores de internet mantenham-se, antenados e que a qualidade chegue para que a gente possa fazer esse trabalho. Eu quero orar com vocês e por vocês. Você que quer participar da campanha de oração, orando a Deus contra, aleluias, esse mal, ou seja, contra, se precavendo
contra a epidemia, para que nossa família seja guardada no Senhor. Você que quer, você vai mandar então aí um oi com o teu nome. Por favor, mande o seu nome. Tive ali hoje na Rádio Imprensa FM, tivemos no programa Sem Censura de Edivaldo Reis. Deus abriu essa porta para falarmos sobre esse assunto e Ele também está dentro desse propósito conosco. Ele estará também nesse relógio de oração. Então você que quer, me envia o teu nome diretamente aí no meu WhatsApp. Eu estou te dando o meu número pessoal, então entre em contato, nós vamos estar no relógio de oração. Amém? Vamos orar nesse momento. À noite estaremos cultuando. Eu estarei sempre trazendo essas lives com você e para a glória de Deus. E o pastor John, a missionária Ana, pelo Ministério Madasco, os obreiros interagindo. Amém? Vamos orar? Vamos nos apresentarmos a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento te agradecer por essa oportunidade. O que nós estamos vivendo, Senhor, não é uma afronta do governo contra as igrejas, mas é uma forma de despertamento do Senhor para com os crentes, os cristãos. Olha, meu Pai, nos ajude nesse momento, que o Senhor repreenda todo o efeito dessa doença em nosso corpo, no corpo dos nossos membros, dos nossos irmãos, da nossa população brasileira. Visita, Pai, agora os nossos idosos, aqueles que são cardíacos, aqueles que têm problemas respiratórios, ó Pai, que o Senhor venha estender a Tua mão curando, repreendendo todo mal, todo espírito de enfermidade. É real, Pai, o que estamos vivendo, mas nós estamos aqui declarando, confiamos em Ti e nos mantemos na posição com relação a Ti, Pai. Obrigado, porque tudo que está acontecendo o Senhor já tem nos falado. Ó, meu Pai, nos sustenta com as Tuas mãos potentes e nos ajuda nessa caminhada em nome de Jesus. Amém? Compartilhe essa mensagem com seus amigos do Facebook, do Message, porque eu tenho certeza que outras pessoas também serão edificadas por esta palavra. E que você entenda, a palavra do Senhor, ela nos diz que nenhuma praga ela chegará à nossa casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Nenhum mal, versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É tempo de vigiarmos. É tempo de vigiarmos e termos cuidado para que o ímpio não seja nós. Nós que conhecemos a verdade, sabemos o que devemos fazer e não estamos fazendo. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo alcance cada um de vocês. Até logo mais à noite, como falei, vocês que têm o desejo de honrarem a casa do Senhor, façam isso hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas a maior honra que você pode dar para Deus é a sua obediência à palavra do Senhor nosso Deus. Fiquem todos na paz, compartilhem a mensagem e que Deus em Cristo vos abençoe.